Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que sempre nos acompanham em nossos vídeos, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. E a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo e estiver se inscrevendo e aí compartilhando nossas mensagens para pessoas que você conhece, para amigos, para grupos, para que pessoas sejam alcançadas e abençoadas aí pela palavra do Senhor. E também não deixasse de estar aí clicando nesse sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Queria estar trazendo para você nessa oportunidade que nosso Deus nos concede, uma palavra para o teu coração. Eu falei em uma das minhas mensagens sobre um dos gritos mais angustiantes que nós geralmente ouvimos e que geralmente ninguém gosta de ouvir, é o chamado grito de socorro, que é um grito angustiante. Mas hoje eu quero falar de um grito diferente, é um grito que ele faz bem para a alma, é o chamado grito de perdão, é o grito pela misericórdia do nosso Deus. E diante da palavra do nosso Deus, ninguém melhor para nos dar essa instrução, nos ensinar a nós, como nós clamarmos ao nosso Deus, a nós buscarmos esse grito de perdão, senão o nosso grande salmista Davi, num dos seus momentos mais críticos da sua vida, em que ele sentiu que ele estava perdendo tudo, e não era somente um reinado, autoridade, mas no momento que ele sente que estava perdendo a sua autoridade em Cristo Jesus. A das piores coisas que tem em nossas vidas, irmãos, quando nós sentimos a falta do Espírito Santo. É quando nós sentimos aquele vazio na nossa alma. E Davi, melhor do que ninguém, pode nos ensinar isso através do Salmo de número 51. Eu queria estar meditando com você nesses Salmos de número 51, do versículo 1 ao versículo 10, em que esse salmista nos orienta acerca desse grito de perdão. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentre mim um espírito inabalável. Irmãos, essa palavra ela é maravilhosa demais, de um homem em que ele comete um dos piores pecados na sua história. Um homem que ele chega ao ponto de abusar de sua autoridade como rei. Mas esquece que, além dele ser um rei, ele era um servo de Deus, era um representante de Deus naquela nação. E as piores coisas quando existe no meio de um servo, no coração de um servo do Senhor, no meio do nosso cristianismo, é quando não somente as pessoas que nós temos visto hoje, elas abusam de certas autoridades, mas quando elas se esquecem que elas são chamadas para serem representantes de Cristo. Por isso a palavra chamada discípulo, a palavra discípulo, na sua tradicional tradução, ela diz que ela é representante de Cristo. E é isso que nós somos. E as pessoas geralmente esquecem disso. Eu queria estar falando sobre esse grito de perdão. Esse é um do mais profundos salmos, chamados salmos penitenciais. Os salmos penitenciais são aqueles salmos que gritam por misericórdia, gritam por clamor, gritam por perdão. Por isso chamados de salmos penitenciais. As profundezas da experiência individual, o senso do pecado e o pedido de perdão não são superados em nenhum outro em que nós vemos nesse salmo.
Nós vemos todos os salmos penitenciais. Mas esse salmo é um salmo, irmãos, em que esse homem, ele rasga seu coração, ele rasga a sua alma para Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele ultrapassou os limites, não somente de autoridade, mas os limites de algo ruim no seu coração. Eu creio que após esse episódio na vida do salmista Davi, do rei Davi, esse homem ele se converteu genuinamente a Deus, irmãos. Existe uma diferença em eu conhecer a Deus, uma diferença em eu preparar culto para Deus, trabalhar na casa de Deus, mas a diferença de eu ser um homem genuinamente, uma mulher genuinamente convertida ao nosso Senhor. E existem alguns momentos em nossas vidas, entende bem, em que elas vêm em nossas vidas, em que nós falamos, meu Deus, por que tu não tirou isso? Por que tu permitiu que isso acontecesse? É porque fatos como esses que acontecem em nossas vidas, muitas vezes de uma forma negativa, é que vão nos levar para que nós possamos aproximar para mais perto de Cristo. Vão nos levar a nós procurarmos, nos identificarmos mais com Cristo, para não cometermos mais o mesmo ato, o mesmo erro, o mesmo pecado. E você vê que Davi era um homem que era um representante do Senhor, era um rei, escolhido pelo Senhor, mas esse homem, de repente, ele age como um pecador, como um homem que havia esquecido de quem ele era. E Davi, esse homem, esse episódio, ele é triste da vida de Davi, parece haver-lhe oferecido uma profunda compreensão da verdadeira natureza do mal. Muitas vezes, irmãos, existe algo escondido dentro de nós, em que se revela mediante alguma circunstância. Muitas vezes até algumas oportunidades em que a vida nos oferece. E você vê que Davi era um homem que ele não era para estar em casa naquele momento, né? Não era para estar em casa. 2 Samuel capítulo 11, versículo 12 ali em diante, nos fala sobre esse fato, em que enquanto todos estavam para a guerra, os reis estavam na guerra, os oficiais estavam na guerra, na batalha, Davi estava em casa. E ele ainda vai passear no seu terraço, e ele vê aquela mulher se banhando, sem querer questionar se Betseba estava certo ou se estava errado. Claro que ela estava errada, ela não tinha que fazer o que ela estava fazendo. Mas mais errado ainda estava o rei Davi, em que cobiça aquela mulher, deseja aquela mulher, sabia que ela era uma mulher casada, e ele acaba caindo em pecado com aquela mulher. E esse homem, após esse grande pecado que ele comete, ele tem um encontro real com Deus. Esse mal que estava dentro dele, em que ele carregava dentro dele, aproximou esse homem mais de Deus. Você pode ver que Davi, ele já começa a ter atitude diferente. Pagou o preço pelo que ele fez. Não vou dizer que foi um preço alto, que só Deus sabe qual é o preço alto, qual é o preço justo. Deus não dá preço alto para ninguém. Porque o nosso Deus fala que ele tem uma balança justa, ele tem um peso e uma medida. O nosso Deus tem uma balança justa e ele age com justiça. E ele agiu com justiça segundo aquilo que Davi merecia. Injusto foi o que ele fez com o seu grande homem fiel, com aquele homem que era fiel a ele, o seu grande capitão do seu exército ali. Aquilo foi injustiça que ele fez. Mas o que Deus permitiu que acontecesse com Davi não foi injustiça. Ele pagou um preço segundo aquilo que ele precisava passar por aquela humilhação que ele passou. Perdeu seu reinado. O seu filho se levanta, Absalão se levanta contra ele. Monta uma tenda na praça e ele se deita com todas as mulheres do rei Davi, humilhou o rei Davi, expulsou o próprio pai do reinado, expulsou o próprio pai da cidade. O pai teve que viver perambulando por cavernas e florestas, escondendo do próprio filho. Pagou um preço, segundo os nossos olhos, talvez um preço alto. Não tem coisa melhor, pior, me perdoe, tem coisa pior do que uma pessoa ser afrontada por um filho, ou ser perseguido por um filho, não ser reconhecido por um filho.
E Davi, ele passa por esse momento em sua vida, até que chega um ponto em que Deus ele dá um basta em tudo. Deus ele conhece o coração de Davi. E Davi se arrependeu de uma forma amarga. Quando ele escreve esse salmo, ele demonstra de uma forma um arrependimento muito grande na sua vida. E esse homem, ele chega do versículo 1 ao versículo 10, esse homem ele faz um clamor, ele dá um grito de misericórdia ao nosso Deus. Ele grita por misericórdia, porque ele sabia, irmãos, ele sabia que ele havia agido como um louco. Ninguém melhor do que este homem para saber o que era uma pessoa que agia como um louco. Você vê, ele escreveu o Salmo de número 14, o Salmo de número 14, no versículo 1, Davi diz assim, olha, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Você vê que Davi, melhor do que ninguém, ele sabia o que era uma pessoa agir como um insensato. Entende bem? A palavra insensato, ela não se direciona para pessoas que não são evangélicas. Não se direciona para a pessoa que é um ímpio, uma pessoa que não tem Deus. Essa palavra insensato, ela se direciona para todos, seja para apóstolos, para bispos, para pastores, missionários, para líderes, para membros de igreja. Porque a palavra insensato quer dizer louco. E muitas vezes, irmãos, em uma loucura, as pessoas cometem seus atos pecaminosos, não pensam nas consequências. Nós vemos o exemplo, irmão, que eu até citei numa de minha mensagem sobre isso, o exemplo de Moisés. Moisés, aquele homem, Deus falava com ele, mas o seu temperamento sanguíneo, ele agia como louco. Vê que quando ele sobe no monte, fica com Deus 40 dias, 40 noites, Deus escreve as tábuas da lei, com seu próprio dedo, diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, e entrega nas mãos de Moisés. E Deus fala para Moisés, desce porque o povo se corrompe, estão adorando o ouro, adorando uma imagem de ouro, um bezerro. Moisés já desceu sabendo, irmãos, o que Deus havia falado com ele acerca do povo. Moisés não tinha que deixar sua ira, o seu temperamento, seu momento de loucura, pegar as tábuas das leis e quebrar a tábua da lei. E ele faz isso. Ele chega embaixo do pé do monte, ele vê o povo adorando e ele fica enfurecido. Momento de loucura, age como um nécio, como um insensato no coração, como um louco, e quebra as tábuas da lei que Deus havia escrito com os próprios punhos dele. E depois, outro exemplo, quando o povo começa a reclamar com ele que não tinha água, e Deus fala, ele vai falar com Deus, e Deus fala, vai e toca na rocha, fala com a rocha. Aquele homem, ele age como um insensato, ele bate na rocha 2 vezes, ele fere a rocha, e por causa da sua insensatez, da sua momento de loucura, ele e Abrão, todos dois, perderam o direito de entrar na terra prometida, andaram no deserto durante tantos anos, padeceram, sofreram com aquele povo que pecava, que murmurava, que levou ele a pecar. Não entrar na terra prometida. E esse homem, melhor que ninguém como Davi, para falar de uma pessoa insensata, de uma pessoa louca, porque esse homem, no momento de loucura da sua carne, ele comete um pecado imperdoável para homens, mas para Deus, Deus é justo. Esse homem, ele chega no versículo 1 ao 10, ele dá um grito de misericórdia, ele reconhece a sua loucura, reconhece a sua insensatez, ele grita um grito de misericórdia para Deus. Esse salmo é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que ele não é um estudo ou um tratado de teologia, e sim uma súplica apaixonada que surge de um coração profundamente angustiado. Um homem que estava com o coração angustiado, um homem que clamava a Deus por misericórdia, reconhece o seu pecado, reconhece a sua insensatez. E ele diz, compadece-se de mim, ó Deus. Irmãos, muitas vezes pessoas, elas pedem misericórdia, falam, se eu tenho misericórdia de mim, sai da boca para fora. Enquanto o grito de misericórdia tem que vir da alma.
Um grande exemplo, quando nós lemos a história daquela mulher no Evangelho de Mateus. Aquela mulher, ela chega para o Senhor e fala: Senhor, socorre-me. Um grito, irmãos, de socorro que vem da alma daquela mulher. Ela pede a compaixão que vem da alma. Socorre, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus, ele toma ali uma atitude, irmãos, e diz para aquela mulher o seguinte: não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? E aquela mulher com a alma angustiada, clamando por misericórdia, ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, aquilo moveu a alma, o espírito, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se compadeceu daquela mulher e falou: nunca vi tamanha fé nem em Israel. E ele manda aquela mulher para casa e a filha recebe a bênção. Será que nós temos usado essa compaixão pelo nosso aquela pessoa do nosso redor, irmãos? O nosso próximo? Será que nós só pedimos misericórdia pelas nossas vidas? Enquanto existem pessoas ao nosso redor, ao nosso alcance, em que não sabem nem como se aproximar de Deus, nem como pedir misericórdia para Deus, mas nós sabemos e nós podemos ser, irmãos, os sacerdotes, intercessores por essas almas. E esse homem, ele reconhece, ele fala: Senhor, compadece-se de mim, ó Deus. O salmista sabe que não merece perdão. Davi sabia que não merecia perdão. Primeiramente, ele roga por misericórdia, com base na bondade divina. De acordo com essa misericórdia, ele pede que a sua transgressão seja apagada e sua iniquidade seja lavada. De acordo com essa misericórdia de Deus, ele faz um pedido a Deus, 2 pedidos ao Senhor: que a sua transgressão seja apagada e a sua iniquidade seja lavada. A sua transgressão interior, a sua iniquidade exterior. Tudo que ele havia feito, ele pede para ser lavado. Notemos nesse salmo, irmãos, os sinônimos do pecado que houve na vida desse homem: transgressão, a violação da lei, a iniquidade, desviar-se da linha da retidão, errar o alvo. Por mais que Deus queira perdoar-nos, irmãos, entende bem isso, meus amados. Por mais que Deus queira nos perdoar-nos, não pode fazê-lo enquanto não houver a confissão. Por mais que o nosso Deus deseja nos perdoar, as suas mãos de perdão estão prontas a ser estendidas sobre nós, irmãos. Mas se não houver o arrependimento, se não houver a confissão do pecado, não tem como Deus agir em nosso favor. Nós vamos estar sempre nas mãos do nosso acusador, porque ele vai estar sempre usando esse nosso pecado, esse nosso erro, para nos torturar, irmãos. Importa que reconheçamos que nos desviamos da retidão. Nosso único argumento de súplica é a multidão das misericórdias do nosso Deus, irmãos. E esse homem, ele faz um pedido a Deus: purifica-me, lava-me. Os verbos são extremamente significativos na transmissão do pedido. O salmista começa pedindo purificação externa. Purificar com isopo e lavar estão relacionados com o ritual, com o pedido de um coração regenerado e um espírito constante, renovado. A ênfase passa a ser a purificação interior, irmãos. Esse homem, ele busca para que Deus lave de sua iniquidade. Ele pecou com seu corpo, que era templo do Espírito Santo de Deus. Ele precisava ser lavado do seu corpo. Precisava ser lavado a sua alma. Ele precisava que o seu interior fosse transformado, renovado, purificado, para que o Espírito Santo retornasse e habitasse num lugar limpo, purificado, adequado para ele. E Davi reconhecia isso, esse homem reconhecia isso e precisava disso na sua vida. Aí ele dá um grito para Deus: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Essa palavra, ela é usada com respeito à ação criadora de Deus, meus irmãos, que traz a vida
algo que anteriormente não existia. Ele estava morto espiritualmente. O espírito já havia se afastado do coração do interior desse homem. Não se trata de restauração, mas do nascimento de algo novo, irmãos. Precisamos de novos corações, novas mentes, novo espírito na execução da obra de Deus. A nossa velha natureza, ela tem que morrer, irmãos. Essa velha natureza, ela tem que morrer para que venha essa nova natureza, esse novo homem, essa nova mulher, transformada, purificada, renovada pelo poder do Espírito Santo. O que mais a igreja precisa hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Hoje é de vasos novos na presença de Deus. É o que se precisa hoje. E com o sacrifício que nosso Deus aceita, Davi ele chega a um ponto em que ele fala nos versículos desses salmos: Senhor, se fosse de animais, de sangue, de holocaustos, eu te daria, Senhor. Eu poderia pagar isso. Mas não é com sangue, não é com animais, não é com holocaustos físicos, humanos que o nosso Deus quer. Mas é um espírito quebrantado. É quando eu me reconheço em que eu sou pecador, em que eu errei, mas que eu preciso da misericórdia de Deus. É isso que nosso Deus quer. A palavra de Deus fala, meus amados irmãos e irmãs, em que Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, onde Ele possa trabalhar, meus queridos irmãos. Então não basta ser perdoado, não basta ser apenas perdoado. O verdadeiro arrependimento deseja ser preservado para não voltar aos antigos pecados. Tem que preservar o arrependimento para que os pecados não retornem novamente. Eu não cometo os mesmos atos. O salmista deseja, além de um coração puro e espírito inabalável, também ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Para que tudo isso? Por que tudo isso, meus irmãos? Porque o salmista sabia muito bem que, apesar de ser um rei e um homem poderoso, tudo que ele era porque o Espírito do Senhor era com ele. Davi chega a um ponto, irmãos, que ele sabia que dependia completamente do Espírito Santo. Ele sabia que quantas vezes ele saiu para a batalha, ele saiu para enfrentar os inimigos, e ele sabia que ele venceu, porque Deus era com ele. Deus lhe dava estratégia, lhe dava poder, coragem, autoridade, lhe dava, irmãos, autoridade, conhecimento estratégico para vencer os inimigos. Ele sabia disso. Então esse homem ele precisava da presença de Deus sobre a sua vida. O que fazer na vida, irmãos, sem a alegria da salvação? O que fazer na vida sem essa alegria da salvação? Que futuro ou perspectiva podemos ter? Quão vazio, irmão, nós seríamos sem a certeza da nossa esperança em Cristo Jesus, irmãos. A última coisa que Davi fala aqui, ele fala: e então ensinarei. Esse homem ele decide, através da misericórdia de Deus, recebendo a graça de Deus, ensinar, irmãos, com seu testemunho, com seus erros, com as suas falhas. Ele fala: então ensinarei. Este voto de testemunhar aos outros dá evidência do perdão recebido pelo escritor e sua natureza modificada. Seu senso do pecado e culpa exigem mais do que ofertas queimadas. Por isso oferece seu espírito quebrantado e seu coração contrito a serviço do Senhor. Seria, irmãos, impossível calcular o resultado desses salmos em vidas restauradas, igrejas, irmãos, avivadas, vidas despertadas que pelo poder do amor de Deus saíram do poço de corrupção e foram reintegradas ao claro esplendor do perdão e do favor divino. Quando uma igreja, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se arrepende, apresenta a Deus um coração contrito, quebrantado, irmãos, a vida transformadas, modificadas, transformadas pelo poder de Deus. Então ele diz uma coisa, irmãos: faze-me bem, edifica. Esta ênfase dada às obras como recurso de fazer sacrifícios aceitáveis aparece ser um acréscimo
de um editor sacerdotal. Quanto ao ritual, somente os sacrifícios de justiça são agradáveis a Deus, irmãos. Não existe outro sacrifício, só o de justiça são agradáveis a Deus. Deus se agrada às ofertas quando estas provêm de motivações retas e sejam expressões de um coração amoroso e obediente. A conclusão que essa mensagem, que esse salmo nos ensina, esse salmo ele é uma escada que começa em um poço horrível de lama suja e vai até as alturas de ensolarada alegria, onde brota o cântico do pecador arrependido e perdoado. Aí está o gemido da ovelha perdida, toda arranhada de espinhos, perseguida por cães selvagens, lançada no Pantanal, mas que o pastor achou e jubiloso levou para casa. Esse é o prazer, essa é a alegria daquela pessoa que ela se encontra nos braços do Pai, se encontra nos braços de Cristo, toda arranhada, toda cheia de carrapicho, toda machucada, perseguida por cães, mas o Senhor te toma pelos braços dele, te pega no colo e te leva de volta para o redil e cuida de tuas feridas. Como é que você está nesse momento, meus irmãos? Quem sabe você se encontra em um quadro parecido com o de Davi e precisa, nesse momento, dar esse grito de perdão, esse grito de misericórdia. Quem sabe você se encontra nesse momento da mesma forma, ou quem sabe o seu pecado não é tão avassalador como esse do rei Davi, mas quem sabe você caiu num poço, você caiu, teve uma queda espiritual, você teve uma atitude, talvez como um insensato, uma insensata, como um louco, uma louca em algum momento, e isso te afastou, você perdeu essa graça do Espírito Santo, você não sente mais a presença do Espírito Santo em tua vida, e você não sabe como reagir mediante essa situação. Mas, meu querido, minha querida irmã, faça como o salmista Davi agora, dá esse grito de perdão, um grito de misericórdia, como aquela mulher naquele momento, socorre-me, Senhor, socorre-me, um grito que vem da alma, não que sai da tua mente, mas que sai das tuas entranhas, que mexe, que move o coração do Senhor a teu favor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te dê graça para a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço por essa palavra santa, meu Deus maravilhoso. Que palavra maravilhosa, que palavra edificante, meu Deus querido, que palavra viva, palavra que se compraz para aquilo que ela é enviada, meu Deus eterno. Te agradeço da forma que ela falou comigo, que ela me conduziu, que ela tem me conduzido, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus soberano. E quero pedir que da mesma forma que essa palavra falou comigo, me edificou, me fortaleceu, posso falar agora com esse ouvinte, com esse irmão, com essa irmã. Meu Deus, quem sabe, meu Deus, está aí talvez se sentindo, meu Deus eterno, um pecador, ó Deus. Meu Deus, pessoa que talvez não merece o teu perdão. Mas Deus querido, eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito possa mover agora o coração desse homem, dessa mulher, e eles serem agora renovados, transformados, libertos pelo teu poder, mas que haja um genuíno coração arrependido, que haja um genuíno pedido de perdão, que haja um genuíno grito, meu Deus, de misericórdia, e esse grito possa chegar nos teus ouvidos e alcançar o teu coração, e as tuas mãos de misericórdia agora possam ser estendidas sobre esse amado irmão e sobre essa amada irmã, e eles serem renovados, perdoados, transformados, reestruturados emocionalmente e espiritualmente, ó Deus eterno, para a glória do teu santo nome. Eu entrego em tuas mãos, eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus te fortaleça. Ele te dê a vitória a cada dia. E olhe para Cristo. Grita nesse momento um grito de perdão, de misericórdia. E Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida para te abençoar e te fortalecer. Fica com Cristo. Ele te abençoe. Se inscreva em nosso canal em nome de Jesus.